Meu nome é Lara, sou aluna do professor Marcelo da turma de Cálculo Numérico e hoje eu vou falar para vocês um pouco sobre o método dos trapézios. Bom, o que consiste esse método? Resolvendo analiticamente. Esse método ele remete ao cálculo da integral de cálculo 1, que é básico quando você entra nos cursos da área de exatas, você tem conhecimento. Então, resolvendo analiticamente, o que seria esse método? Seria a integral no intervalo de A até B de f de x dx, que f de x dx vai ser a função que você vai calcular, que você vai modelar um problema, e você vai calcular entre esse intervalo. Então, esse intervalo é entre o limite do limite superior menos o limite inferior, que vai ser f de B menos f de A. E quais os motivos da aplicação desse método? Quando a função é muito complexa, que você não tem como calcular, você não tem como calcular ela analiticamente, então você recorre ao método da integração. Então não se conhece a função, mas se conhece seus valores em um conjunto de um ponto de domínio. Fórmulas de Newton-Cotes fechadas. Bom, essa fórmula aqui, você vai ter um intervalo e você vai calcular a integral nesses intervalos de f de x dx. Esse f de x dx vai ser o polinômio que você vai encontrar no seu problema. O problema que você for resolver com a integração, com o método dos trapézios. Então, esse f de x dx vai ser essa função. Os coeficientes A são determinados de acordo com o grau do polinômio aproximador. Você só pode determinar esses intervalos após você ter a função que você vai modelar. Então, aqui é a regra do trapézio simples. Bom, a gente pode observar no gráfico que a gente vai ter um intervalo. E esse intervalo gera uma função. Então, nesse regra do trapézio simples, a gente vai calcular pela altura, que no caso vai ser x0, que vai ser h é igual a b menos a, que vai ser x1 menos x0. Esse método aqui é bem simples, ele geralmente é utilizado só em polinômios de grau 1. Aqui é a fórmula para o cálculo da integral, os dois limites de integração definidos. Ele vai ser h sobre 2, que é a altura, vezes f de x0, mais f de x1 vezes h. Aliás, h sobre 2 vezes x0 mais f de x1, que vai ser h igual a x1 menos x0. Então, o cálculo do erro também vai ser b menos a ao quadrado dividido por 12. Exemplo de aplicação da regra dos trapézios simples. Então, aqui a gente deu um exemplo para calcular mais ou menos o valor da integral. Então, aqui só você vai ter um intervalo e você vai substituir na função. Não tem nada muito complicado de se fazer. Então, aqui é a regra do trapézio repetida. Bom, esse método aqui é utilizado quando você quer dividir, ele é dividido, na verdade, essa função em partes iguais. Aqui, nesse gráfico, a gente pode observar que foram divididas em 4 partes. E essas 4 partes, já vai gerar um polinômio simples, que você vai calcular, que ele vai ter que passar por todos esses pontos. E daí vão gerar trapézios, que você, no caso, vai calcular aqui pela área do trapézio. A integral vai ser calculada pela área de cada trapézio que foi dividido. A fórmula para o cálculo da integral. A gente pode perceber que já é um pouco diferente. Vai ser a altura vezes x0 mais f de x1. Então, vai se repetindo os intervalos.
E temos o cálculo do erro também. A mesma coisa do simples, só porque o 12 vai ser vezes n ao quadrado, que vai ser o número de subdivisões que você vai dividir o seu polinômio. Então aqui a gente tem um exemplo também. Da mesma forma, apenas aplicar os valores, substituir os valores. Mais um exemplo. E obrigado pela atenção.